Em Apocalipse 2,4, vemos que o próprio Senhor Jesus dirige uma mensagem ao anjo, ao mensageiro da igreja de Éfeso, dizendo: eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Esse não é um assunto irrelevante, não é algo que Jesus ignora, é algo que nós precisamos de fato compreender. E nos próximos minutos nós vamos entender um pouco mais acerca dessas coisas. Estou hoje no Parque das Araucárias, em Guarapuava, Paraná, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O texto que nós vamos tomar como base e referência é Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, onde o Senhor Jesus diz: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aqui, nessa declaração, em primeiro lugar, vemos o Senhor Jesus confrontando o anjo, o mensageiro da igreja de Éfeso, mas, obviamente, ele não falava apenas a respeito da vida desse líder, do que chamaríamos hoje do pastor da igreja. Ele está falando daquele que é responsável por comunicar a palavra de Deus a toda a igreja. Embora fosse um contexto específico de uma das 7 igrejas da Ásia, que encontramos as cartas no Apocalipse, isso é uma mensagem para todos os cristãos. Nós precisamos levar em conta alguns desafios. Há uma frase de John Flavel que eu quero citar aqui. Ele diz: a maior dificuldade na conversão é ganhar o coração para Deus. E a maior dificuldade após a conversão é manter o coração com Deus. Chame de dificuldade, de desafio, é um fato que merece a nossa atenção. Quando eu olho para aquilo que o Senhor Jesus falou nesse episódio, algumas coisas me chamam a atenção. É lógico que ninguém acorda uma certa manhã pensando o que eu posso fazer para prejudicar meu relacionamento com Deus ou amor para com Deus. Mas muitas vezes permitimos que as coisas vão se desdobrando apenas numa dimensão de rotina. Quando o Senhor Jesus se posiciona para tratar dessa questão do primeiro amor, nós não podemos imaginar que seja um assunto qualquer. Na verdade, quando perguntaram a Cristo qual é o maior mandamento, ele respondeu sem titubear: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Aliás, a Bíblia nos mostra a importância não apenas de amar a Deus de todo o coração, mas de buscá-lo de todo o coração. Se há algo que precisamos compreender é que não existe uma vida cristã, um relacionamento genuíno ou profundo com Deus sem intensidade. Intensidade na paixão, intensidade na busca. Mas muitas vezes, ao longo da caminhada, nós podemos perder e comprometer isso. E é justamente esse confronto do Senhor que deve nos alertar a respeito de algumas coisas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de definir o primeiro amor. Não significa que a gente precisa, então, enumerar cronologicamente. Bom, tem o primeiro, tem o segundo, tem aquele que vem antes, tem o que vem depois. Não. A Bíblia está falando daquela resposta inicial. Normalmente, quando vemos alguém tocado, alcançado pelo Senhor Jesus, a descoberta da conversão gera uma resposta enorme. Aquele ex-endemoniado gadareno que queria caminhar com Cristo dizia: não tem sentido para mais nada na minha vida, não sei estar contigo, servi-lo. O Senhor Jesus diz: vai para os seus, anuncia tudo quanto Deus te fez e como teve misericórdia de ti. A Bíblia diz que ele não faz isso apenas na sua casa, mas por toda a Decápolis, que era uma região de 10 cidades romanas.
normalmente vemos as respostas das pessoas colocando Jesus em primeiro lugar quando conhece. A mulher junto ao poço de Jacó, que tinha ido buscar água, esqueceu o cântaro e volta correndo para a cidade compartilhar com os outros. Esse tipo de resposta, né, é de fato o que eu chamaria de um fogo, um grande fogo que acende no nosso íntimo, de uma intensidade enorme e que coloca Jesus acima de todas as coisas. Em Mateus 13, dos versículos 44 a 46, Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido no campo, movido de alegria, ele vai e vende tudo que tem para adquirir aquele campo. Qual era a resposta? O Senhor Jesus se torna tão importante que todo o resto perde a sua importância. Nós nos dispomos a abrir mão de qualquer coisa por causa dele. Na sequência, Jesus diz: o reino de Deus é semelhante ao negociante, né, que encontrou uma pérola de grande valor. Movido de alegria, vai e vende tudo que tem para adquirir essa pérola. O primeiro amor não é apenas um estágio de alegria, mas a alegria é um desdobramento, uma consequência dessa paixão. Aliás, quando eu olho para as Escrituras, eu percebo, falando de alegria, que para alguns a alegria não é duradoura. Em Mateus 13, na parábola do semeador, Jesus fala de alguns que recebem a palavra com alegria, mas depois desanimam. Por outro lado, a palavra de Deus também nos fala em Atos 5, 40 e 41, que quando os apóstolos são presos, proibidos de pregar o nome do Senhor, são açoitados. E a Bíblia diz que eles se retiram do sinédrio diante das autoridades dos judeus. A Bíblia diz que eles estavam muito alegres por terem sido considerados dignos de padecer por causa do nome do Senhor Jesus. Então, embora alguns permitam que a alegria desapareça depressa, existem aqueles que, mesmo diante das adversidades, vão permanecer nela. Repito, o primeiro amor não se define apenas por alegria, mas essa empolgação, independente das circunstâncias adversas, é um desdobramento, é uma consequência. E normalmente, quando as pessoas têm esse encontro com Cristo, essa experiência poderosa e profunda, elas têm o coração aceso. Agora, o que é a perda desse primeiro amor? Nós não podemos confundir isso. Não se trata de mera e simplesmente relaxar no trabalho de Deus, porque isso não tinha acontecido com a igreja de Éfeso. Em Apocalipse 2:2, o Senhor começa dizendo: eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Então eles mantinham alta produtividade. Também não podemos mera e simplesmente, acreditar que eles estavam num estado de desânimo ou desistência por causa das dificuldades. O versículo seguinte, Apocalipse 2:3, diz: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Agora, quando olhamos para eles, vemos dedicação, Podemos citar ainda Apocalipse 2, você colocou à prova os que dizem apóstolos e não são, os achaste mentirosos. Era uma igreja, que tinha um alto nível de controle de qualidade, vamos dizer assim, daquilo que se deve viver em Deus. Agora, com tudo isso, o Senhor diz: você abandonou. Outras versões dizem: você perdeu, deixou o primeiro amor. Isso também não é mera e simplesmente uma crise. Uma certa ocasião, alguém se dirigiu a mim e falou: pastor, ora por mim, eu estou em crise. Eu falei: qual é a crise? Ele me disse: eu perdi o primeiro amor. Eu falei: então você não está em crise, você está em pecado. Em primeiro lugar, porque amar a Deus de todo o coração, não só amá-lo um pouco, não só amá-lo bastante, mas com tudo que há em você, é o maior mandamento. E quando não estamos amando de todo o coração, quando perdemos alguma coisa, estamos quebrando o maior mandamento. E a definição bíblica de pecado é a quebra de um mandamento. Falei: então não olhe isso meramente como se fosse uma crise. É lógico que a intenção ao falar isso não era colocar peso de culpa ou condenação, mas era ajudá-lo a reconhecer aonde ele estava, porque é só a partir desse reconhecimento, vou falar melhor disso daqui a pouco, que nós podemos vivenciar restauração. Então, quando de fato começamos a entender e compreender o que é essa definição, e não podemos tratar da perda do primeiro amor como se fosse mera crise,
isso como se fosse algo, né, que todo mundo vai passar. Já vi crentes mais velhos olhando para os mais novos empolgados e dizendo, ainda está no primeiro amor, quase como quem diz, daqui a pouco ele está desanimado e frio como nós. Não, esse não é o plano de Deus, não é a vontade de Deus, não é aquilo que Deus planejou. Agora, a pergunta a ser feita é, por que que nós perdemos o primeiro amor? Eu acredito que ele é como fogo. Se você põe a lenha, se você alimenta, se você coloca combustível, o fogo acende, inflama cada vez mais. Mas, se você deixa de alimentar, ele apaga. Alguns chegam ao ponto de não só deixar de alimentar, às vezes até mesmo jogar água. Algumas coisas que contribuem, né, contra esse nosso amor para com Deus. Um deles é o pecado. Em Mateus 24:12, Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Né? Alguns que não apenas estão cometendo os seus pecados, eles estão convivendo, né, de uma forma muito passiva, sem resistência ao pecado que os rodeia. E muitas vezes aquilo que deveria enojar o coração do crente vai se tornando aceitável, mesmo que ele não pratique. Muitas vezes ele vai se tornando cada vez mais tolerante. Né? Aliás, uma das restrições que o Senhor coloca, falando das igrejas da Ásia, era justamente o seguinte, eu tenho, porém, contra ti que você tolera. Nós, muitas vezes, deixamos que isso esfrie o coração. Outros, né, acabam sendo expostos pela falta de profundidade. Em Lucas 8:13, nós entendemos que Jesus fala daquela parábola do semeador, daquele que recebe com alegria, mas depois desanima. E ele diz que esse desânimo era causado porque a semente ela caiu num solo rochoso. As raízes não se tornaram profundas, eram superficiais. Então, quando saiu o sol, que representa a provação, ela se seca porque não tinha profundidade. Não viva a vida cristã de forma superficial. Se desenvolvemos profundidade, nós estamos, na verdade, gerando esses anticorpos, essas defesas contra a possibilidade de se perder o primeiro amor. Né? Jesus também falou de uma semente que caiu entre espinhos e os espinhos cresceram. Né? Ele fala dos cuidados da vida, ele fala das preocupações do mundo, ele fala da fascinação das riquezas e nós precisamos compreender que algumas coisas que não são tratadas na nossa vida, elas vão concorrer e trabalhar contrário ao amor de Deus. Mas o mais importante não é apenas definir o que é o primeiro amor ou a perda dele ou por que isso acontece. É entender, e aqui termino, falando a respeito de como recuperá-lo. Qual é o caminho de volta? Em primeiro lugar, o Senhor diz no versículo 4, lembra de onde caístes. E ele diz, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, quando ele diz de onde caíste, ele está chamando de uma queda. Quando ele diz arrepende de novo, ele sustenta a ideia de que não é meramente uma crise, mas pecado. Mas interessante ele começar com a ideia de lembra de onde você caiu. É como se o Senhor falasse, eu não quero que você conserte isso apenas porque é uma obrigação. Se você lembrar daquilo que nós tínhamos, do quão bom isso era, provavelmente você vai sentir saudades e querer isso de volta. E essa é uma maneira extraordinária do Senhor dizer, eu não estou aqui mero e simplesmente para te culpar, nem para te oprimir com o mandamento, mas para inspirar você a viver algo que era muito melhor do que aquilo que você estava vivendo. Em segundo lugar, ele fala do arrependimento. Eu acredito que não basta apenas ter saudade. Precisamos lamentar o que perdemos, precisamos entender que erramos, precisamos ter a disposição de reconstruir. Então, como o Senhor Jesus diz, volta à prática das primeiras obras, né? Daquilo que fazíamos no início, a leitura bíblica, a oração, a entrega de todo o coração, tempo com Deus. Acredito que independente de se nesse momento, ao avaliar seu coração, você reconheça ter ou não perdido o seu primeiro amor, nós podemos, no mínimo, prevenir que isso não aconteça. Mas se você percebe que em alguma escala tem havido prejuízo, pegue o caminho de volta. Lembre de onde você caiu, arrependa-se, volta à prática das primeiras obras e alimente
essa paixão, vivendo sempre dentro do maior mandamento.